Olá, oitavo ano. Aula de hoje, do dia 19/6, vai ser a correção da página 110 e 111. Na primeira questão, nós temos, considerando A igual a 1,5 metro e B igual a 1 metro, na representação da horta descrita na página 109. Determine a área destinada ao plantio de cada cultura. Em seguida, calcule a área total dessa horta. Vimos na página 109 a área destinada para cada plantio. Então, alface, a expressão era A ao quadrado, rúcula, AB, e agrião, 4B. Então, nós vamos pegar os valores que a questão deu e vamos substituir. Então, se nós temos A ao quadrado e o A é 1,5, vai ficar 1,5 ao quadrado. E 1,5 ao quadrado é 1,5 vezes 1,5, que ao multiplicar vai dar 2,5 metros quadrados destinado para alface. A rúcula é AB. AB, mesma coisa você escrever A vezes B, eles estão se multiplicando. Então, o A é 1,5, substitui, vezes o B, que é 1. Então, a área para a rúcula, 1,5 vezes 1, é o próprio 1,5 metros quadrados. E o agrião é 4B, tem 4 vezes o valor do B. 4 vezes o B é 1, então a área vai ser 4 vezes 1, 4 metros quadrados. Com isso, a área total da horta é só somar os resultados. 2,25 mais 1,5 mais 4. Que isso vai ser igual. Soma as partes inteiras, ó. 4 mais 1, 5, mais 2, 7. Então, 7, parte decimal, ó. Primeira casa. Então, 2 com 5, 7 e esse 5 sozinho. Então, 7,75 metros quadrados vai ser a área total da horta. Na segunda questão, escreva um monômio em que 7/6 seja o coeficiente e m elevado a 3, n elevado a 2 seja a parte literal. Então, o monômio são essas duas partes juntas. Então, vai ficar da seguinte maneira, ó, 7/6, m ao cubo, n ao quadrado, tudo junto. Isso daqui é um monômio, porque é a multiplicação entre um número e letra. Item B. O menos 1 seja o coeficiente e a elevado a 3bc seja a parte literal. Então, como é que seria a resposta? Menos, porque o coeficiente é negativo, ó, menos 1. Mas só que 1 você não precisa escrever quando ele está aqui na frente. Então, fica só menos a elevado a 3bc. Na terceira questão, classifique os polinômios a seguir quanto à quantidade de termos. Então, eu falei para vocês o que vai separar os termos é o sinal de mais e o sinal de menos. Então, aqui nós temos o primeiro termo e o segundo termo, separado pelo mais. Então, como possui dois termos, ele é classificado como binômio. No item B, ó, o P é um termo, o menos 6q ao quadrado é o outro termo e o menos 2q o terceiro termo. Como possui três termos, ele é chamado de trinômio. No item C, não tem nenhum sinal de mais ou menos separando os termos. Então, isso daqui só possui um termo, isso aqui é um só. Então, é classificado como monômio. E no item D, nós temos o primeiro termo e o segundo termo. Como possui dois termos, classificado como binômio. Na quarta questão, escreva três monômios cuja parte literal seja igual à dos monômios abaixo. Então, nós temos 5x ao quadrado, yz elevado a 3. Então, aqui você tem várias respostas. Então, para que eles tenham a mesma parte literal, é só você trocar o coeficiente.
Aí aqui tem algumas sugestões. Ele trocou 5 por 4. Então 4x ao quadrado yz elevado a 3. Outra sugestão poderia ser menos 6 na frente. Poderia ser nenhum número aqui na frente, mas sabemos que tem o número 1. Poderia ser menos 3 na frente. Então existem várias respostas. No item B é o mesmo caso. Nós temos menos yz ao quadrado w elevado a 3. Então, sugestões de resposta. Poderia vir um menos 2 na frente, ou 5 na frente, ou 4. Então, existem várias respostas para a quarta questão. Quinta. Para construir parte de um portão, Guilherme usou 4 pedaços de um caibro de 6 metros de comprimento, como indicado na imagem. Escreva um polinômio que represente o comprimento da parte do caibro que não foi usada. Em seguida, calcule quantos metros desse caibro não foram usados, supondo que x é igual a 1,2 metros e y igual a 0,9 metros. De inicial, saber quantos caibro ainda não foi usado, vamos saber o perímetro dessa figura. Daqui para cá, esse caibro tem comprimento x. Daqui para cá é y. Daqui para cá é o mesmo daqui do lado, que é x. E daqui até aqui também é y. Então aqui é o comprimento dos caibros, os pedaços dos caibros que foram usados. Então, o que corresponde o total de caibro usado? Então é a soma desses lados. Então x mais x, 2x, mais y mais y, 2y. Então, como saber o que restou, né? O que ele não usou? Então, sabemos que o comprimento total do caibro é 6 metros. Então, para saber o que restou, nós temos que pegar o total e diminuir o que usou. Então, como vai ficar, né, a expressão? Que será um polinômio. Vai ser igual o 6, que é o total, menos a parte que usou. Então, usou 2 vezes o x e usou 2 vezes o y. Então, temos que subtrair do total, que é 6. E ele deu valores para x e y, onde ele diz que x é 1,2 metros e o y é 0,9 metros. Vamos substituir. Vai ficar 6 menos 2 vezes, substitui, 1,2, menos 2 vezes o y, que é 0,9. Então, fazer as multiplicações primeiro. Então, 6 menos o dobro de 1,2 é 2,4, menos o dobro de 0,9 é 1,8. Então, nós temos que fazer essas subtrações. Você tem 6 menos 2,4. Isso daqui dá 3,6. Menos 1,8. 3,6 menos 1,8. Isso daqui vai dar 1,8 metros. Então, a resposta não foi usado 1,8 metro desse caibro. Na sexta questão, o volume em centímetros cúbicos de cada paralelepípedo está indicado por um monômio. Então, o volume desse está aqui e o volume da figura 2 está aqui. Escreva o coeficiente e a parte literal de cada um desses monômios. Então, ó, quem é o coeficiente desse monômio aqui, pessoal? São os números, ó. Então, 4 sobre 5. E a parte literal são as letras W, K, R. Então, essa é a resposta da figura 1. Na figura 2, quem é o coeficiente? Se é fração, ó, aqui tem o número 1 aqui em cima. Então, o coeficiente é 1 sobre 10. E a parte literal é a letra. Então, m ao cubo. M elevado a 3. Então, o item A era só isso.
No item B, de acordo com os valores a seguir, calcule o volume de cada um dos paralelepípedos. Então, na figura 1, o W vale 2,5, o K 3,5 e o R 5. Então, vamos substituir na fórmula. Então, vamos lá, substituir. Então, vai ficar 4 vezes o W, que é 2,5, vezes o K, que é 3,5, vezes o R, que é 5, dividido por 5. Aí eu tenho uma dica. Quando na multiplicação, onde envolve fração, quando tem o mesmo número em cima e embaixo, você pode cancelar. E agora é só multiplicar quem sobrou em cima. 2,5 vezes 4, o 2,5 somado 4 vezes dá 10. E 10 vezes 3,5, quando você pega um número decimal e multiplica por 10, a vírgula anda uma casa para a direita. Então, andando uma casa vai dar 35. Como é volume, está em centímetros, então é centímetros cúbicos. Na figura 2, nós temos a expressão m ao cubo sobre 10. O m diz que é 8, então você vai substituir por 8. Então, 8 elevado a 3 dividido por 10. 8 elevado a 3, o 8 ele se repete 3 vezes na multiplicação. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, 512. Dividido por 10. E quando a gente divide por 10, a vírgula volta uma casa. Na multiplicação, a vírgula anda uma casa para a direita. Na divisão por 10, a vírgula volta uma casa para a esquerda, que vai dar 51,2 centímetros cúbicos. Na sétima, Marcelo foi com a família a uma sorveteria self-service, que oferece massas a R$ 24,00 o quilograma, e picolés, cujo preço unitário é R$1,25. No item A, escreva um binômio. Binômio é um polinômio de dois termos que represente o valor total a ser pago por uma pessoa que comprar sorvete de massa ou picolé. Então, uma expressão que represente isso, pessoal, vamos chamar picolé, vamos chamar sorvete de massa de X e picolé de Y. Então, se o quilo do sorvete de massa é R$ 24,00, então é só você fazer a multiplicação, 24 vezes X. Mas, se o preço unitário do picolé é 1,25, então 1,25 vezes Y. Então, essa é uma expressão que vai representar o que a pessoa vai pagar se escolher os dois. Ok? E aqui você poderia usar qualquer letra. Usei X e Y, mas poderia usar qualquer uma das letras. Item B. Calcule o valor gasto na sorveteria, sabendo que Marcelo e sua família consumiram 0,82 kg de sorvete e 5 picolés. Então, a gente vai substituir na expressão. Se isso aqui é a massa, que a gente chamou de X, a gente vai substituir onde tem X. E picolés, 5 picolés, a gente vai substituir onde tem o Y. Então, vamos fazer os cálculos. Na oitava, com base nas imagens a seguir, escreva um problema que envolva monômios e entregue-o para um colega resolver. Em seguida, verifique se a resposta obtida por ele está correta. Então, uma sugestão para você escrever um problema seria: escreva o monômio que representa o volume de cada um dos aquários. Então, toda a forma de um paralelepípedo, o seu volume é o comprimento, que eu vou chamar de A, vezes a largura, vezes a altura. Então, seria comprimento vezes largura vezes altura. Então, o volume dessa figura 1, o comprimento
é 2x vezes a largura y vezes a altura z. Aí esses pontos eles podem sair, vai ficar só 2x, y, z. Então isso daqui representa o volume dessa piscina, dos aquários. E o aquário 2, vou botar aqui, aquário 2, o volume vai ser o comprimento, que é 2m, vezes a largura, que é 5n, vezes a altura, que é z. Então vamos multiplicar os números, 2 vezes 5, 10, e repete as letras M, N, Z. Não precisa colocar os pontos. Então isso daqui representa o monômio do volume do aquário 2. Então espero que tenham tirado as dúvidas de vocês. Até a próxima aula.